Foi realizado na semana passada o Crop Tour 2017. A visita técnica percorre as principais regiões produtoras de soja e milho dos Estados Unidos. Foram 7 estados que correspondem a 70% da área de produção dessas culturas. E quem participou desse importante evento foi o assessor técnico da CNA, Alain Malins, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Então, o produtor quer saber, é importante esse evento, né? Como é que funciona esse projeto? Qual é a finalidade do Crop Tour? Marcelo, o Crop Tour é uma expedição privada que tem o objetivo de rodar toda essa região produtora para fazer uma estimativa de quanto que os Estados Unidos vai produzir. Porque hoje os Estados Unidos tem um levantamento mensal, como nós temos aqui, similar à Conab, que é do USDA, um levantamento muito preciso, muito confiável, né? Todo mês atualizado com os novos números. E o Crop Tour ele vem para incrementar. Essa expedição ela percorre esses 7 estados ainda durante uma semana. Isso já é feito há mais de 20 anos, então tem uma metodologia já bem estabelecida, que eles fazem comparativos de ano a ano, né? Então eles conseguem comparar essa safra se está melhor ou pior que o ano passado. Então é uma expedição privada onde é aberto ao público, onde muitos produtores, desde pequenos produtores e médios, participam também. Então, ela tem esse foco, percorrer região por região para identificar os problemas que tiveram, como que está vindo a safra, porque nesse momento ainda está definindo a safra. Então, é um momento de cautela ainda, porque ainda tem algumas regiões que dependem um pouco mais de chuva, um pouco menos, né? Então, é um momento ainda que, por mais que não esteja definida a safra, já dá para ter uma boa ideia comparativamente ao ano passado, como ela está. Agora, quem foram os participantes desse Crop Tour? Ela é bem aberta, Marcelo. Ela tem participantes do mundo inteiro, né, na nossa equipe, porque ela é dividida em 2 etapas. Uma rota que vem do leste ao oeste e outra rota que vem do oeste ao oeste, que se encontra depois em Minnesota, né? Então, na nossa equipe que saiu da região leste, percorrendo até a região de Minnesota, eram de mais de 10 países diferentes, né? A gente de mercados, pessoal das trades, pessoal de bancos, de corretoras, muitos produtores rurais também. Isso que chama atenção, que os produtores rurais eles têm interesse de participar para ver mesmo como que está indo a safra, para se posicionarem no mercado daqui para frente até a colheita, ou até depois da colheita, porque como eles têm essa capacidade de armazenar o grão na propriedade, então eles gostam de andar para estar bem informado, para saber o momento da tomada de decisão com relação à venda dos seus produtos. Então, é multidisciplinar, a gente fala assim, esse tour, porque tem desde economistas, engenheiros, agentes de mercados, então produtores, tem um pouco de tudo. E o bom que é a troca de informações, você fica muito informado de tudo que está acontecendo no mercado e no mundo inteiro também, né? Agora, como são realizadas as análises das lavouras? Marcelo, nós estávamos em 20 equipes, né, nessa rota. Então, cada equipe no dia pega uma rota diferente. A gente tem o ponto de saída e o ponto de chegada. Aí o que a gente faz? Em torno de 8 a 10 quilômetros, a gente para na primeira lavoura que encontrar. Normalmente quando ela já esteja junto soja e milho, para fazer uma avaliação na soja e no milho. No milho a gente entra, equivalente a uns 30 metros, puxa uma corda de 10 metros e conta o número de plantas e o número de espigas que tem nesses 10 metros em 2 fileiras. Depois a gente arranca 3 espigas, onde a gente faz a medição e a contagem dos grãos. Dessa forma a gente consegue estimar qual é a produtividade que essa lavoura está indicando, né? Para a soja é muito semelhante também, a gente entra na lavoura com uma régua de 1 metro, conta o número de plantas, depois a gente arranca 3 plantas e conta o número de vagens, né? Por mais que ela ainda esteja enchendo a vagem, né, a gente consegue ter a estimativa porque já formou a vagem, então a quantidade de vagens. Dessa forma, a gente consegue fazer comparativamente aos outros anos como que está a lavoura, se está melhor, se está pior. E dentro disso também identifica se o solo está muito seco, se o solo está muito úmido, qual que é o estágio, o momento de desenvolvimento da planta, o período, né, que está o desenvolvimento da planta, e as condições, se tem muita praga, muita doença. Então a gente faz essa avaliação visual também, qualitativamente, das lavouras. Agora, antes de nós continuarmos especificamente dentro desse Crop Tour, vamos situar um pouquinho o nosso telespectador em relação ao Corn Belt, né? Ao cinturão do milho norte-americano,
e como isso afeta todo o mercado internacional, principalmente o brasileiro, né? Começamos assim a questão da diferença, a questão da época de plantio. Vamos traçar como é que funciona o produtor norte-americano. Ok, essa área produtora dos Estados Unidos, ela fica mais do médio norte do Mato Grosso. Seria semelhante até como se fosse metade da Argentina, trazendo para a nossa região aqui comparativamente. Então o calendário deles é diferente, eles plantam em torno de maio, abril e maio e vão colher agora a partir de setembro, né? E aí depois começa a nevar e o problema lá é que se eles perderem essa janela, eles não conseguem retirar o grão da lavoura por excesso de neve até. Então eles têm esse calendário por causa do frio. Lá é feito uma safra só, né, Marcelo? Então o pessoal planta soja ou o milho. Normalmente eles fazem essa rotação. 25% de soja e o restante de milho, que no milho tem muita liquidez, os Estados Unidos é o maior produtor, então, e o milho eles usam para praticamente tudo. Então, o produtor ele planta o milho e ele planta alguma coisa de soja. É o cereal rei, não? Exatamente, é o cereal rei. E a soja é o que ele colhe e já vende, então ele nem faz questão de armazenar muita soja. A gente fala que a galinha de ovos de ouro deles é o milho, né? Então eles plantam o milho, eles têm um cuidado muito grande com o milho também, então, tanto é que a produção deles é quase 400 milhões de toneladas, então é muito considerável. Então é dessa forma, agora as lavouras já estão entrando enchimento de grãos na soja, no milho já está endurecendo o grão, então o milho já está praticamente, digamos assim, já na reta final, né? Tanto é que tem algumas regiões que o milho não precisaria mais nem de chuva, que ele já está finalizando o seu ciclo, diferentemente da soja, que a soja ainda precisa um pouco de chuva porque ela começou a encher o grão. Então ainda ela vai mais uns 30 dias aí até finalizar o ciclo. Então é assim, as primeiras lavouras, acho que em meados de setembro já devem entrar em período de colheita. E esses 7 estados que nós rodamos, Marcelo, saindo da região leste para o oeste, nós saímos de Ohio, né? Passamos por Indiana, Illinois, Iowa e finalizamos em Minnesota. A outra equipe saiu da Dakota do Sul, passou Nebraska e chegou em Minnesota também. Então, assim que a gente juntou. E nesse cinturão aí, que engloba em torno de 70% da produção de soja e de milho. Então, concentra as lavouras mais tecnificadas, mais com desenvolvimento melhor, então concentra nessa região. É interessante que pega várias realidades, né? Nebraska, que você citou aí, é onde tem a concentração de pivôs centrais, né? A irrigação é muito forte, né? E eles têm uma organização diferenciada, né? A diferença entre o que menos produz e o que mais produz é muito pequena, né? Sim, sim. E o que chama atenção também é que nós tivemos a oportunidade de sair de Ohio. Ohio, a gente poderia fazer uma comparação com o Rio Grande do Sul, onde se concentram os menores produtores de menor tamanho, né? Mas altamente tecnificado. Isso que a gente percebe lá, que todo produtor, você passa, você vê que tem o seu silo, né? Tem o seu galpão com suas máquinas, a sua casa, né? Por mais que muitos não moram na propriedade, mas a gente vê que tem uma estrutura bem montada. O asfalto passando na frente da lavoura. Então a gente vê que a infraestrutura é muito avançada, né? Quando a gente traz comparativamente ao Brasil. Aí seguindo em direção a Iowa, aí já a gente comparativamente tem Goiás, Mato Grosso do Sul, onde já começa a ficar um pouco maior o tamanho das propriedades. A gente vê que a estrutura de armazenamento é um pouco maior também, né? A extensão das lavouras são maiores também. E depois chegando em Minnesota. Minnesota, assim, aí já seria similar ao Mato Grosso. Claro, não seria, os produtores de lá não têm tanta área como tem no Mato Grosso, né, os produtores do Mato Grosso, mas já são extensões um pouquinho maiores, produtor mais informatizado, mas então ele usa muito, já começa a ter as áreas de pivô também, né, então já muda um pouco a característica também, já na região de Minnesota, indo para a região oeste também. Porque é interessante a topografia, né, no Corn Belt, ela permite os grandes maquinários, né, por isso que não pode ser tão grande, mas o maquinário é por causa da mão de obra, né? Sim, lá conversando muito com os produtores, a gente vê que um produtor até 300 hectares, nessa média, eles não têm funcionários. Eles tocam a propriedade sozinha, questão familiar mesmo,
porque essa questão de dificuldade de mão de obra também. Então, eles têm máquinas de agricultura de precisão, máquinas um pouquinho maiores, e eles fazem tudo sozinhos mesmo. E também o manejo da lavoura lá é mais tranquilo, Marcelo, porque o exemplo que o produtor deu é que ele faz 2 aplicações durante o desenvolvimento da lavoura. Uma de fungicida e uma de inseticida e pronto. Não a neve ajuda bastante. Né? Ajuda, esse vazio sanitário forçado, né? É. Então reduz muito essa população de pragas e doenças. Então a condução da lavoura é muito tranquila. Tanto é que tem produtores que eles moram na cidade, eles vão na propriedade, fazem o plantio, voltam para a cidade, depois de um mês eles voltam, fazem uma aplicação ou 2 e depois só voltam no período da colheita. Eles nem moram na propriedade. Porque a condução da lavoura é muito mais tranquila, né? Não tem muito essa questão, praticamente não tem questão de roubo nas propriedades. Então ele pode deixar lá seu maquinário, a sua casa lá, que não vai ter preocupação quanto a essa questão. Então a gente vê que a vida do produtor americano é muito mais tranquila com relação à vida do produtor brasileiro. É só apertar essa janela, isso tem que ser preciso. Tem que ser preciso, eles precisam plantar antes do início de junho para conseguir colher até final de outubro ali, porque depois a neve começa a preocupar. Mas o planejamento é outro, né? É um planejamento muito bem feito, né? E também pela estabilidade que você tem de políticas agrícolas a longo prazo. Sim. A segurança lá é outra, né, Marcelo? Você vê assim, que as lavouras estão praticamente todas no mesmo desenvolvimento, período de desenvolvimento. Então a gente vê que realmente elas foram todas plantadas no mesmo calendário e serão colhidas próximas. E também não tem a preocupação de perdas de colheita. Se tiverem perdas, o seguro lá é muito bem feito, muito bem subsidiado pelo governo. E a gente vê que o produtor não tem esse problema de preocupação com quebra de safra. E nós vamos dar sequência até nesse assunto, é importantíssimo. Então, Alan, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. Hoje estamos falando sobre o Crop Tour nos Estados Unidos.